Gente, o zíper tratorado, ele não tem lado direito e não tem lado avesso. Os dois lados dele são iguais. Então, quando eu comecei a trabalhar com esse zíper aqui, eu falei, nossa, será que ele tem lado? Será que não tem? Porque o cursor entra dos dois lados, né? Só que a gente, claro, vai trazer a informação para você aqui de uma forma correta para que você também não veja aqui que eu chego, é porque ela tá falando. Não, eu entrei em contato com o fabricante e perguntei a eles, realmente é o que eu estou entendendo? Não tem lado? Eles falaram, não tem lado, tá? Não tem lado mesmo. Então, ele pode ser usado de um lado ou do outro lado. E isso tudo já está gravado em aula, já tem, né, aula que eu gravei, falei sobre isso. Então, para que vocês já cheguem nesse resultado, eu estou contando isso para vocês também. Para vocês trabalharem com zíper tratorado, ele é um zíper que ele abre muito facilmente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês fazem uma costura aqui, ó, de segurança, que é o mesmo ponto do botão, tá? Então, vocês vão lá na máquina e dão a costura aqui, ó, de segurança, para ele não romper na hora que você estiver manipulando essa peça, por um acaso ele abrir e aí te atrapalhar a fazer o fechamento da peça. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer isso agora que eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Inclusive, eu fiz nessa aula aqui, ó, né? Olha lá, que eu fiz com esse outro material aqui, eu também usei essa coisa aí, tá? Mas eu vou fazer aqui com vocês para vocês verem, para ele não abrir. Ó, é só pegar aqui, colocar, se for zigue-zague, tem que ser no zigue-zague, colocar o ponto no zero, tá? Sem comprimento nenhum, ou no função de botão, e aí você faz ele maior do que o seu zíper e você trabalha isso aqui fazendo esse trabalho. Ó. Essa máquina, para isolar, ela tem que ter a função de quilt, tá? Ela tem que estar na função do quilt para a gente isolar ela. Você tem que ir lá na função quiltar e bota ela para isolar, tá? Mas na sua aí normal é só você ir mesmo na função de zigue-zague e botar o ponto no zero, ó. Aqui, ó. Já tô fazendo aqui o pontinho só para eu fazer esse fechamento do meu zíper tratorado. Se quiser reforçar, reforça, para não ter problema quando você for cortar. Vamos deixar a prega para fazer depois. Eu vou mostrar para vocês aqui como vocês fazem o isolamento desse zíper. E aí você, ó, olha lá. Então, olha só, vocês viram aqui que a gente isolou isso? E aí você não tem agora risco disso romper na hora do seu fechamento. E aí você vai fazer a mesma coisa desse outro lado aqui, ó. E aí você vem e faz esse isolamento aqui do seu zíper para que ele fique todo fechadinho, bonitinho. Ó. Então, para que não tenha problema de passar, romper o ponta da agulha, você faz essa costura assim, desse jeito. Porque depois que você estraga a ponta da agulha, fica o ponto feio. A máquina até pode costurar, mas ela fica com barulho feio, ponto feio, e a gente não quer. Então, até na máquina reta industrial, se vocês forem colocar colocar zíper tratorado, vão fazer o quê? Não tem zigue-zague, né? Você vai fazer a costura reta, só que vai no volante da máquina. E aí você faz o trabalho no volante da máquina, tá? Assim você vai ter esse resultado maravilhoso. Pronto, então vamos agora, então, fazer a nossa preguinha. Vocês já entenderam como faz a preguinha. Eu já vou, como eu já isolei meu cursor, lá, tá isolado, ó, olha lá. Isolei meu zíper, tá? Isolei, não vai passar mais o meu cursor. Isolei do outro lado também. Agora eu posso cortar. Aí eu corto isso alinhado e não vai correr risco dele abrir. Ó, segue a trama dele aqui. Opa, peraí, minha tesoura aqui. Isso aqui. Olha lá. Cortei ele. Deixa eu só alinhar ele aqui. Cortei, alinhado, ó, bem bonitinho. E vou cortar desse outro lado também alinhadinho.